Salve, salve galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Samuel de Geografia para falar um pouquinho sobre a prova, o vestibular, né? A parte de Geografia da URGS, né? Então, quando a gente fala da prova da URGS, a gente acaba comparando muito com o Enem, né? Porque é a nossa grande referência de prova também que a gente tem, né? De uma prova que é feita bastante pelos alunos, pelos estudantes. E, de fato, né? A Geografia da URGS, ela se diferencia muito do Enem, porque o Enem ele tem questões muito mais interpretativas, enquanto que a URGS ela é mais conteudista. Então a gente pode entender que a URGS ela acaba beneficiando mais o aluno que está em dia com os conteúdos, que está estudando, o aluno que espera ter uma previsibilidade maior da prova, né? Então a gente vai ver que a prova da URGS, sim, ela é mais possível de se prever, né? O que está acontecendo, o que vai cair, qual questão que eu espero como a primeira questão, qual questão eu espero como a última, mas também não é algo tão previsível. Eu sei que tem vários vestibulares por aí afora no Brasil, que tu já sabe, né, o número certo, e na URGS a gente tem uma variação maior entre essas questões, inclusive entre a distribuição entre a geografia física e a geografia humana, né? Mas a gente vai ver que o vestibular da URGS, ele é um vestibular mais conteudista, né, do que o Enem, enquanto o Enem ele é mais interpretativo, né, traz questões mais abertas, mas ao mesmo tempo, a prova da URGS também é muito contextualizada, né? Ela é muito contextualizada com as atualidades, né? E sempre trazendo um contexto de algo que acontece. Então, uma questão, ela dificilmente ela vai diretamente no conteúdo, né? Dificilmente ela vai diretamente no conteúdo. Ela te apresenta uma historinha, te apresenta um texto, não tanto quanto o Enem, né? Mas ela também não é uma questão puramente teórica, né? Ela sempre tenta te introduzir o assunto, né? Que é algo que também dá possibilidades para um aluno que talvez não tenha estudado tanto, pelo contexto entender, pelo contexto aprender, né? Pelo contexto conseguir chegar na resposta. Algo que é muito comum, né, de acontecer na prova da URGS são questões que te perguntam a respeito de dados, né? Dados. Então, traz uma tabela com vários dados do IBGE sobre uma questão populacional, sobre alguma outra questão. E essas questões de dados, eu tenho algo muito, muito, extremamente importante para chamar a atenção de vocês. As questões que falam sobre dados, prioriza a leitura dos dados. Ou seja, não tenta partir dos teus conhecimentos para achar a resposta daquela questão antes de ler os dados. Uma questão ela nunca vai ser incoerente com os dados que ela apresenta. Nunca, tá? Então, uma questão da URGS ela sempre vai ser coerente com os dados que ela mostrou. Então, se tem uma tabela, uma planilha, né, um mapa, um gráfico, primeiramente, observa as informações que aquela questão te deu. Às vezes, tu nem vai precisar do teu conhecimento para resolver essa questão. Então, é comum, né, de acontecer, de 2 a 3 questões na prova, trazendo esses dados que basta uma leitura dos dados atenta, né, e contextualizada que vocês vão conseguir acertar essa questão, né? Então, façam essa leitura dos dados. A prova da URGS originalmente tinha 25 questões. Claro, se sabe que para nessa prova que vai acontecer no ano de 2021, a gente vai ter uma questão com 15 questões. Mas a lógica da prova, inclusive a distribuição, né, proporcional dos conteúdos, ela se mantém, né? Então, isso é algo que a gente sabe. O número de questões diminui, porém a proporcionalidade se mantém. Questões, né, que costumava aparecer 3, 4, assuntos que costumava aparecer 3, 4 questões, vão aparecer 2, 1, né? Então vai aparecer um pouco a menos, né, de questões, mas ainda dentro de uma distribuição proporcional. E uma coisa que é muito importante a gente colocar é a questão de contexto atual, né? Então a prova de geografia da URGS, um aluno que sai muito na frente na geografia da URGS é um aluno que está por dentro das notícias, é um aluno que está por dentro do que está acontecendo não só no mundo, mas também no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul. A URGS ela acaba beneficiando os alunos do Rio Grande do Sul por grande parte pelos contextos das questões, né? Então nem tanto por uma questão de que seja um grande número de questões que cobram a geografia do Rio Grande do Sul. A gente vai ver que a geografia do Rio Grande do Sul ela aparece ali de 2 a 3 questões por prova, pensando na distribuição de 25 questões. Mas o contexto de grande parte das questões muitas vezes envolve o Rio Grande do Sul. Como no ano passado, né, a gente teve uma prova que falou sobre a mina de carvão na região metropolitana de Porto Alegre. Ou seja, a questão não era diretamente sobre a mina, mas envolvia esse contexto. Quem sabia esse contexto, sabia na frente. Quem lê notícias, quem lê jornais, quem acompanha as notícias, sai na frente na prova
de geografia da URGS, né? Ao mesmo tempo como o contexto dos meninos que ficaram presos na caverna na Tailândia foi relacionado numa questão de geografia física, que talvez se alguém tivesse ali sentadinho, escutando o Jornal Nacional e falaram que os meninos ficaram presos na caverna na Tailândia, aqueles meninos do time de futebol, por conta das chuvas extraordinárias do período de monções, né, que chove muito em pouco tempo, né, que a chuva fez com que eles não conseguissem sair da caverna. Talvez se a pessoa estivesse atenta vendo o Jornal Nacional, ia acertar aquela questão sem dificuldade. Não precisava nem entender o que eram monções, mas que eu vi o William Bonner falando que por conta das monções a chuva acabou deixando os meninos presos na caverna. Então isso que eu estou falando para vocês é extremamente importante. Galera, saibam, né, um pouco do que acontece no mundo, no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que vocês vão sair na frente na interpretação das questões de geografia da URGS, sim, tá? Então, é uma forma que vocês vão ter de se beneficiar dessa prova que é tão contextualizada, né, tão pautada nas atualidades, né, para dar o contexto das questões. Não é que hajam tantas questões somente de atualidades, mas a atualidades ela está como plano de fundo, né, de toda a prova de geografia da URGS. Então, já esperem, né, para a prova de 2021, questões envolvendo geografia e a Covid-19, com certeza, né? Então, a globalização, né, a globalização que fez com que a doença da Covid-19 se espalhasse tão rapidamente. Galera, fiquem muito ligados nisso, tá? Isso é extremamente importante. Então, queria mostrar para vocês aqui algumas tabelinhas que nos ajudam a entender, né, a fazer esse raio-x da prova. Galera, aqui eu botei os deuses da geografia que me perdoem, né? Os professores e aí, colegas de geografia me perdoem, porque existe uma divisão, né, que divide geografia física e humana, mas justamente a geografia, ela é a ciência do contato, né, entre o meio físico, né, e as alterações antrópicas, as alterações da sociedade. Então é muito difícil sempre eu dividir geografia física e humana, mas a gente faz essa divisão didática dos conteúdos que são mais comumente estudados na geografia física e humana. Claro que tem muitos que vão estar bem no meio. Quando eu falo de impacto ambiental, estou falando de algo que está bem no meio entre a geografia física e humana. Mas é importante a gente fazer essa divisão para que o aluno possa, né, ter uma noção melhor do que estudar, né, possa entender mais a recorrência desses assuntos. E, no geral, né, a gente vai ver que tem uma distribuição bem proporcional entre os conteúdos mais físicos e humanos e vários conteúdos que fazem a relação entre a geografia física e humana. Então aqui eu coloquei nessa tabelinha de verde, né, conteúdos mais da geografia física. Vocês podem ver, né, como aqui entre as 4 primeiras questões, como aparece muito o movimento da Terra, fuso horário, orientação, em quase todos os anos, né? Sempre começa ali, normalmente, né, começa por conteúdos de geografia física, né? Começa por conteúdos de geografia física, mas da parte da grande cartografia, né? Então, envolvendo cartografia, movimentos da Terra, orientação, rosa dos ventos, bússola. Daí depois já vem conteúdos mais da geologia, solo, relevo, né? Logo ali na sequência. E depois, normalmente, a segunda metade da prova, ela é uma parte mais de geografia humana, tendo ali, né, algumas questões pontuais de geografia física também. E, galera, a prova de geografia, né, ela tem uma particularidade que ela tem uma distribuição muito boa de conteúdos, né? Então chegou a ter anos, né, que das 25 questões tu tinha 20 e poucos assuntos diferentes. Ou seja, é muito difícil tu escolher, não, vou priorizar muito um assunto, né? Como a gente vê algumas vezes em outras provas. Vou priorizar muito um assunto. Na geografia, querendo ou não, tu tem que estudar tudo. Claro, tem conteúdos que são certos, conteúdos que são mais incertos. Então a gente vai falar sobre essas recorrências melhor, mas o que eu recomendo para vocês? Não deixem de estudar nada. Tudo pode ser cobrado. Lembrem das atualidades. Peguem muito, né, a visão do professor, porque o professor vai conseguir relacionar as atualidades, né, com os conteúdos, né, de aula. E isso vai ser extremamente importante para vocês, né? Então, eu falei, né, eu sei de vários outros professores que falaram e relacionaram a questão das chuvas monçônicas com os meninos terem ficado presos na caverna na Tailândia. Então, peguem essas dicas que elas vão ser essenciais para vocês, né? Então, a distribuição de geografia física e humana tem pouco mais de geografia humana, ou questões que envolvem, pelo menos, a alteração humana no meio físico, do que de puramente geografia física, tá? Mas, no geral, é uma distribuição bem proporcional. Mas a gente vai ver que em nenhum dos anos a geografia física ultrapassou o humano. Então, fiquem ligados em ambas sempre caem significativamente. Galera, aqui, então, vamos fazer uma análise aqui. Mas eu não tenho tempo, preciso estudar para a URGS, eu não tenho tempo. O que tu vai começar estudando? O que é certo que vai cair? População, tá?
todos os conteúdos da grande demografia, né? Então, IDH, migrações, refugiados, né? Distribuição, né? Envelhecimento da população brasileira, transição demográfica, a população do Rio Grande do Sul, né? Então, todas essas questões que envolvem a população, né? Então, por exemplo, o que é bônus demográfico, o que é envelhecimento populacional, o que é expectativa de vida, né? Quais são os conceitos, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Muitas vezes essas questões elas te ajudam trazendo gráficos, né? Trazendo tabelas que tu consegue, né? A partir do teu entendimento dos conceitos daquelas informações, ter um bom resultado. Então não são conceitos extremamente complexos, mas eu diria que esse conteúdo de demografia é um conteúdo que tem que praticar, que nem exatas, né? Não adianta tu entender a teoria, tu tem que praticar, tá? Então pratiquem, se acostumem a analisar pirâmides etárias, analisar gráficos, né? Pensar sobre o envelhecimento populacional, isso vai colocar vocês na frente e é um conteúdo que com certeza vai aparecer na prova, mesmo tendo 15 questões, porque se a gente pode ver, né? A população ali vai aparecer, né, a grande demografia vai aparecer em torno de 5, uma média de 5 questões, então pelo menos a gente colocando isso dentro de 15, vão ser umas 2 a 3 questões, né, numa prova de 15, é significativo, tá? Outro conteúdo que costuma aparecer mais ali dentro do, né, mais do início da prova, que é a parte mais técnica da cartografia, né? Cartografia, movimentos da Terra. Daí dentro da cartografia a gente tem questões de orientação, que envolve orientação solar, que tem mais a ver com movimentos da Terra, que envolve orientação de rosa dos ventos e coordenadas geográficas, escalas cartográficas, né? Então o mapa diminuiu, né? Então quantas vezes a escala se alterou, escala numérica. E todos esses conteúdos eles vão ser importantes, né? Então são conteúdos certos, né? O fuso horário costuma cair. Então aqui eu estou falando de assuntos que não caem na prova de ciências humanas e suas tecnologias, né? Como por exemplo do Enem, né? Como por exemplo, fuso horário não cai no Enem e cai na URGS comumente, né? É bem comum de cair. Escalas no Enem cai na prova de matemática, mas não cai na prova de ciências humanas. Na geografia cai. Né? Então, fiquem ligados. O movimento da Terra cai de uma forma muito mais aprofundada, né? Afélio, periélio, equinócio, solstício. O que são isso? Isso aí tu tem que chegar na prova da URGS sabendo, tá? E a geografia do Rio Grande do Sul, né? Muita gente de fora pergunta e pede orientação. Como é que eu faço com a geografia do Rio Grande do Sul, que eu não sei? Galera, costuma cair sim, né, a geografia do Rio Grande do Sul, pelo menos uma questão, mas o Rio Grande do Sul está sempre como contexto de grande parte das questões que às vezes não são perguntas diretas da geografia do Rio Grande do Sul, mas a gente vai ver que pelo menos 1, 2 questões de geografia do Rio Grande do Sul costumam aparecer. Então, traduzindo isso para uma prova de 15 questões, pelo menos uma questão de geografia do Rio Grande do Sul está dentro do esperado. O que cai mais dentro da geografia do Rio Grande do Sul? Relevo, né? Relevo. Então, saber ali na região da planície litorânea, Cuesta do Aedo, né? Então, se saberem essas distribuições de relevo do Rio Grande do Sul, né? Ela é importante. Claro que, além disso, a gente tem outros conteúdos de geografia física, né? Hidrografia, os rios, os climas do Rio Grande do Sul, questão mais de população, né? Então, sim, pode vir a geografia do Rio Grande do Sul. É um conteúdo fácil de revisar, tá? Não é difícil. Não são só gaúchos que entendem geografia do Rio Grande do Sul, mas é aquilo. Se tu tem pouco tempo, geografia do Rio Grande do Sul, o que se espera? Que venha ali uma, né? No máximo 2 questões. Tiveram anos como, por exemplo, 2014, tiveram 4 questões de geografia do Rio Grande do Sul, mas não é algo comum, né? O comum é vir entre 1, 2 questões, né? Então é uma prova regionalista até certo ponto, mas principalmente pelo contexto, né? De várias questões que envolvem o contexto, mas que tu não precisa diretamente de geografia do Rio Grande do Sul para responder. Mas a geografia do Rio Grande do Sul para responder, ela vai aparecer ali em 1, 2 questões, então fiquem ligados nisso, tá? Fiquem ligados nisso também. Galera, então eu agradeço a atenção de vocês aí, desejo uma ótima prova, tenho certeza que vocês vão ter um ótimo resultado e espero que esse raio-x tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais dessa prova tão linda que é a geografia da URGS. Valeu!